Fala pessoal, bem-vindos à nossa próxima parte da aula de estática. Vamos ver um outro caso clássico, um pouco menos clássico, porém mais importante, por ser mais difícil. Tombamento versus escorregamento. Eu trago aqui o blocão de antes, com aquela força atuando no topo dele, mas agora a gente quer responder outro tipo de pergunta. Imagina que está aqui o nosso bloco com essas dimensões e que existe atrito entre o bloco e o chão. Convém colocar aqui coeficiente de atrito μ. Imagina que o nosso F começa bem pequenininho, tipo zero, e ele vai aumentando, e aumentando, e aumentando. O que será que acontece primeiro? O corpo começa a deslizar para a direita porque o atrito não aguentou? Ou será que o corpo tomba para a direita? Porque a gente chegou naquele caso que nós estudamos no vídeo anterior. A resposta é: depende. Vamos fazer essa análise. Para descobrir o que acontece primeiro, vamos estudar primeiro o deslizamento, depois o escorregamento e ver o que a matemática nos diz. Então, primeira análise. Escorregamento. Só tem duas forças horizontais aqui. A força F e a FAT estática. O deslizamento ou escorregamento para a direita vai acontecer quando a força F superar o atrito estático máximo. Então, nessa situação aqui, F maior ou igual FAT estática máxima. Porém, a força de atrito estática máxima ela é a normal vezes o μ. E do nosso desenho é bem claro que a normal é igual ao peso do bloco. Então, maior ou igual a μ que multiplica o peso do bloco. Essa é a condição. E para o tombamento? Para o tombamento, a gente tem que colocar as forças nessa quina da direita. Eu já coloquei direto, como a gente viu no vídeo anterior. Para o tombamento, o que eu quero que aconteça é, se eu chamo esse ponto aqui de ponto O, o somatório dos torques em relação a O tem que gerar um giro para a direita, que nesse caso aqui é um giro no sentido horário. Então o somatório dos torques tem que ser menor ou igual a zero. Quem gera torque em relação a O é F e mg. O torque de F é um torque no sentido horário, então é negativo. Menos F vezes H. O torque do peso em relação a O é no sentido anti-horário, então é positivo. Mais mg vezes metade da base, B sobre 2. Isso aqui tem que ser menor ou igual a zero. Significa que, isolando F, o nosso F vai ser maior ou igual a mg que multiplica B sobre 2H. Então essas são as condições. O que acontece primeiro? Depende. Qual desses lados direitos aqui é menor? Pensa numericamente. Imagina que para escorregar o nosso F tem que ser maior ou igual a 5. E para tombar ele tem que ser maior ou igual a 7. O que acontece primeiro? É o F chegar em 5. Então ele escorrega primeiro. Se fosse o contrário, ele tombaria primeiro. Então a gente só tem que fazer essa análise. Digamos assim, tomba... Não, vamos começar do início. Escorrega antes se esse lado direito for menor que esse lado direito, ou seja, μmg menor do que mgb sobre 2H, o que implica μ menor que b sobre 2H. Tomba antes se, o contrário, se mg
B sobre 2H for a menor das quantias, então for menor que μ mg. Isso aqui equivale a μ ser maior que B sobre 2H. E é só isso. Mas a gente pode pensar numa geometria mais interessante ainda nesse tópico. Digamos que o caso fosse outro. A gente tem um plano inclinado de θ em relação horizontal, só que esse plano inclinado ele é diferente. O ângulo θ ele vai aumentando com o tempo. E sobre o plano inclinado nós temos um bloco. Um bloco de base B e altura h. Coeficiente de atrito μ aqui. E a nossa pergunta aqui é: à medida que o ângulo θ aumenta, o que ocorre primeiro? Bem, nesse caso também, analisar o escorregamento é mais fácil. Aqui a gente só vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado com o tombamento. Para analisar o escorregamento, é assim. Existe uma componente do peso que aponta para baixo do plano inclinado e vai existir o atrito se opondo a isso. É um esquema que a gente já fez algumas vezes. Então eu vou ser um pouquinho mais rápido aqui. Para haver escorregamento, a componente do peso que aponta plano abaixo, ou seja, mg seno de θ, vai ter que ser maior do que a força de atrito estática máxima. Só que a força de atrito estática depende da normal, que vai se anular com a componente perpendicular ao plano, que é mg cosseno de θ. Então, mg seno θ tem que ser maior do que μ mg cosseno de θ. Isso aqui resulta em μ menor do que tangente de θ. Ou melhor, essa expressão é verdadeira. Só que como a gente está aumentando aos poucos o ângulo, provavelmente, na hora de comparar o escorregamento com o tombamento, a gente vai ter que fazer uma comparação do ângulo, ou seja, qual ângulo que é menor. Então, eu vou escrever a mesma coisa aqui, só que numa ordem diferente. Eu vou dizer que a tangente de θ tem que ser maior do que μ, porque agora a ênfase está na tangente de θ. Para o tombamento, vamos ver o que acontece. Está aqui o nosso plano inclinado. E aqui o nosso blocão. Ângulo θ. Quando o bloco estiver na iminência de tombar, o ponto-chave aqui vai ser esse pontinho amarelo. Porque imagina que o bloco é o nosso apagador. Quando ele estiver prestes a tombar plano abaixo, o ponto amarelo vai ser o último ponto de contato do bloco
com o plano inclinado. Significa que esse é o nosso ponto crítico e que na iminência de tombar, a normal vai estar concentrada aqui e a força de atrito também. Mas falta uma força. Falta o peso. No instante em que o bloco estiver na iminência de tombar, a linha de ação do peso vai ter que estar passando por esse ponto. Porque pensa comigo, sobrou uma terceira força aqui que é o peso e você pode tomar torques em relação a esse ponto O. Por exemplo, se o peso estiver à direita desse pontilhado aqui, se o peso estiver à direita desse pontilhado, o giro do bloco vai ser no sentido de se encaixar com o plano inclinado. Então o bloco não vai tombar, na verdade ele vai tender a ficar nessa posição. Por outro lado, se o peso for para a esquerda da linha amarela, aí o sentido de giro é no sentido de derrubar o bloco. Significa que a nossa condição de fronteira é justamente com o peso sobre a linha amarela. Então, se esse aqui é o centro de massa do bloco, é justamente com o peso aqui. E para definir a geometria, a gente desce essa perpendicular e forma um triângulo retângulo aqui dentro. Eu vou dizer que esse ângulo aqui é um outro ângulo gama. Quando o peso passa por esse ponto, θ é igual a gama, duas perpendiculares. Só que a gente pode pensar na condição de tombamento de uma outra forma. Se o θ passar disso, ou seja, se o θ passar do gama nessa posição, o que vai acontecer é que o peso vem para o lado esquerdo. E aí o bloco tomba com certeza. Gama é um ângulo que nessa posição é tal que tangente de gama é igual cateto oposto, B sobre 2, cateto adjacente, H sobre 2. B sobre H. Para que haja o tombamento, o plano inclinado tem que aumentar em relação aqui. Significa que θ maior do que H, do que gama. Como são ângulos do primeiro quadrante, o ângulo maior vai ser o que tiver tangente maior. Então, tangente de θ maior do que tangente de gama, o que implica tangente de θ maior do que B sobre H. E agora os nossos critérios estão mais simples. Para haver escorregamento primeiro, tangente de θ tem que ser maior do que μ. Para haver tombamento primeiro, para haver tombamento, na verdade, tangente de θ tem que ser maior do que B sobre H. Como é que eu sei que acontece primeiro? Se o escorregamento for tangente de θ maior do que 1 e o tombamento for tangente de θ maior do que 1,2, o escorregamento acontece primeiro. Se for o contrário, o tombamento acontece primeiro. Então a gente pode sintetizar as nossas condições assim. Digamos, escorrega primeiro se μ for o menor dos valores, ou seja, μ menor do que B sobre H. Por outro lado, tomba primeiro se B sobre H for o menor dos valores, o que equivale a gente dizer μ maior do que B sobre H. Essas são as condições. E para a gente finalizar,
eu quero colocar para vocês quase que um complementozinho. Até aqui a gente já viu todas as ferramentas que a gente precisa de torques. Mas existe uma coisinha a mais que pode ajudar vocês, que eu vou chamar de em amarelo. Eu vou chamar de heurística da escolha do ponto. Heurística da escolha do polo. E eu vou ilustrar isso por uma questão muito boa que caiu no vestibular do IME. É mais ou menos assim. Aqui a gente tem uma barrona homogênea, então o centro de massa é na metade dessa barra. E essa barra está... Vamos colocar o centro de massa dela mais ou menos aqui. E essa barra está apoiada em duas superfícies. A primeira delas é uma quina. Uma coisa assim. A outra é uma parede vertical desse lado. O enunciado nos conta que a distância horizontal entre a parede vertical e essa extremidade da quina vale A. E a barra tem um comprimento total L. Além disso, o enunciado dá para a gente uma coincidência também. Ele fala que existe atrito entre a barra e essa parede vertical e que, por uma coincidência incrível, esse atrito ele é igual ao peso. Então, a gente tem a força-peso aqui. Aqui o pontilhado dela. E aqui o peso da barra na metade dela. E a força de atrito é igual ao peso. Então, uma FAT para baixo igual ao peso. Se a gente chama de θ a inclinação da barra em relação à horizontal, o que o IME pediu é justamente quanto vale θ nessas condições aqui. Claro, você pode enfrentar esse problema na força bruta, e mesmo na força bruta usando torque. Você consegue representar todas as forças que estão atuando aí. Então, digamos, aqui tem uma normal nessa quina, perpendicular à barra. E aí você pode fazer somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, torque em relação a um ponto igual a zero. Deu o número de equações? Beleza. Não deu? Torque em relação a outro ponto igual a zero. Só que em vários exemplos que a gente viu até aqui, nos exemplos que a gente construiu, escolher bem o centro de torques eliminava o trabalho algébrico. Porque se algumas forças não me importam, eu posso escolher um polo por onde essas forças passam. E aí eu não tenho que calcular o torque gerado por essas forças. Uma estratégia assim é muito boa nessa questão. Se você escolher um bom ponto nessa questão, a estratégia fica muito boa. Eu certamente tenho uma normal aqui. Vou chamar essa normal de N. E para garantir que eu não estou esquecendo dado nenhum, eu vou sair da câmera e eu vou aparecer magicamente na câmera de volta com os dados.
Voltei e aprendi os dados. Então, ó, essa distância é a FAT é igual ao peso, e a gente pode seguir. Eu vou chamar essa normal de N, e existe uma força de contato aqui, que eu vou chamar de uma outra normal, N'. O fato da força de atrito ser igual ao peso é uma coincidência, é um presente que o enunciado nos deu. Então imagina assim, se eu consigo um torque que leve em consideração o θ, que é o que eu quero achar, e leve em consideração apenas a força de atrito e o peso, a força de atrito corta com o peso, e aí eu fico com uma equação só com θ, ou seja, uma equação só com o que eu quero. Será que existe um bom ponto para a gente pegar aí? Um ponto que considere apenas a força de atrito e o peso? Bem, se esse ponto existir, ele vai ser um ponto que não considera nem a normal N e nem a normal N'. E que ponto melhor para isso do que justamente o encontro entre a reta suporte de N e a reta suporte de N'? Vamos fazer o desenho de novo aqui. Está aqui a nossa barra. Forças atuando sobre essa barra. Na extremidade esquerda, uma normal, que eu posso prolongar com essa reta laranja. Mais ou menos, ou melhor, exatamente no meio da barra. O peso dela. E uma outra normal aqui na quina. Digamos que a quina esteja aqui. Essa nossa normal N, essa nossa normal N'. Se eu prolongo a direção da normal N, eu vou descobrir onde a reta suporte dela se encontra com a reta suporte da normal N'. Ou seja, esse ponto branco aqui. A nossa força de atrito está para baixo, e o legal desse ponto branco é que, se eu tomo ele como nosso centro de torques, eu jogo fora N e N', que não são coisas que importam para a gente. O ônus de eu escolher aquele ponto é que eu tenho que me virar com a geometria. Eu tenho que encontrar braços de alavanca ou decompor as forças convenientemente. Mas no fundo aqui a geometria não é tão difícil. Porque, vem comigo, aqui está o pontilhado da força de atrito. Aqui está o pontilhado desse ponto branco que a gente descobriu. E aqui está o pontilhado da nossa quina. Então, por partes. A é essa distância horizontal. Significa que a distância da quina laranja até esse lado esquerdo é A. A nossa missão é encontrar, primeiro, o braço de alavanca da força de atrito em relação ao nosso ponto branco, que eu vou chamar de O, e depois o braço de alavanca do peso em relação ao nosso ponto branco. Felizmente, tem como fazer umas jogadas geométricas aqui. Esse ângulo é 90. Esse ângulo aqui é 90. Se isso é A, eu consigo descobrir a distância desse ponto laranja até esse ponto laranja. Porque nós temos outro triângulo retângulo aqui. Se hipotenusa cosseno de θ é igual a A, então a hipotenusa ela vale A
sobre cosseno de θ. Ela vai aliar sobre cosseno de θ. Pensa num outro triângulo retângulo agora. Pensa no triângulo retângulo, laranjinha da esquerda, laranjinha da direita, ponto branco. Se a gente desce o pontilhado aqui, o braço de alavanca da força de atrito nada mais é do que a hipotenusa desse novo triângulo, laranja, laranja, branco. Se o cateto adjacente é A sobre cosseno de alfa, a hipotenusa é o cateto adjacente vezes 1 sobre o cosseno. Então, ó, já temos um dos braços de alavanca. E para o braço de alavanca do peso? O segredo aqui está em pensar que a gente sabe calcular essa distância toda. Essa distância toda aqui, vamos colocar em amarelo, ela vale a distância de uma extremidade até o centro de massa, que é metade do comprimento, cosseno de θ. Então, ó, esse segmento é L sobre 2, cosseno de θ. E o braço de alavanca do peso é simplesmente o amarelo menos o braço de alavanca da força de atrito. Ou seja, acabou. Acabou a questão. Com um pouquinho de coragem para encarar a geometria, a gente pode fazer agora o seguinte. Somatório dos torques em relação a O é zero. Torques em relação a O são feitos pela força de atrito e pelo mg. A força de atrito ocasiona um giro no sentido anti-horário. Então, mais Φ vezes o braço de alavanca dela, que é A sobre cosseno ao quadrado de θ, menos o peso, porque o giro é no sentido horário, vezes o braço de alavanca dele, que é L2 cosseno de θ, menos A cosseno ao quadrado de θ. Eu quero que isso aqui seja igual a zero. O enunciado falou que a força de atrito é igual ao peso, então corta. Ficamos com o cara que está aqui dentro do parêntese se soma com esse no mesmo lado. Então, 2A cosseno quadrado de θ vai ser igual a L sobre 2 cosseno de θ. Isolando o θ, a gente chega numa equação trigonométrica com ele. Cosseno ao cubo de θ igual a 4A dividido por L. Significa que o θ é o arco cosseno da raiz cúbica disso. Então, repara como a gente escolher bem um ponto e, claro, saber se virar na geometria pode transformar o nosso trabalho algébrico numa coisa muito reduzida. Muito reduzida. Com essa seção aqui, eu deixo a seguinte dica. Como heurística da escolha do polo, prefira sempre pontos ou polos por onde passam o maior número de forças irrelevantes. Se tem um bando de força que ou você não precisa calcular, ou o enunciado não mandou você calcular, pode ser uma boa você escolher um polo de torques que faça essas forças serem relevantes. Ou seja, um polo de torques por onde essas forças passam, já que em relação a ele o torque delas é nulo. Então, de novo, prefira polos por onde passa o maior número de forças irrelevantes. Com essa dica, a gente, fecha a nossa teoria de estática. A partir de agora vão ser exercícios. A gente vai ter uma aula gravada de exercícios e a gente vai ter uma aula ao vivo de exercícios também. O Marcan vai entrar em contato com vocês quando essa hora chegar.
Atentem ao HD virtual, porque lá vai ter uma recomendação de exercícios para vocês. Com a aula de hoje, a gente está apto a fazer praticamente todos os exercícios de estática. O que falta? Aqueles bem punks, que vocês tentam fazer, não conseguem e pedem para mim na aula, beleza? Então a gente se vê em breve. Valeu, pessoal!